Glória a Deus. Aleluia. Sentem, meus irmãos, por favor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Depois de uma adoração como essa, não tem alma que fique vazia, só se não adorar. Não é verdade? Amém. O culto, ele é uma terapia espiritual para nós. Através do culto, a nossa alma, nossa vida é cheia da presença de Deus, do Espírito Santo. O beneficiado do culto somos nós mesmos. Amém? Por isso que Deus estabeleceu o culto, para poder suprir uma necessidade nossa. Suprir uma necessidade nossa. Necessidade que nós temos de Deus. Abra sua Bíblia no Apocalipse capítulo 11, verso de número 3 ao verso de número 6. Apocalipse capítulo 11, verso de número 3 ao 6. Diz assim: darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias. Vestidas de saco, estas são as duas oliveiras e os dois cartiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiseram. Diga comigo: a grande tribulação e a última chamada. Meus queridos, nesse momento, a igreja estará no céu. Amém? Eu quero estar lá. Você quer? Na terra inicia-se a grande tribulação. O anticristo, a besta que subiu do mar, é escolhido como líder mundial, que vai governar sobre as nações. E o mundo então começa a gozar um período de paz, pois o anticristo, através da sua destreza política, lembram que uma das características do anticristo é que ele terá destreza política, ele conseguirá estabelecer um tratado de paz entre as nações, principalmente entre israelitas e palestinos. Uma nova constituição regerá as nações, regerá a terra, constituição única. A economia mundial entrará em ordem em poucos dias, depois do susto do arrebatamento. Uma moeda única será estabelecida e a globalização alcançará o seu ápice. A grande mídia, defensora do sistema maligno do anticristo, como defende já nos dias de hoje, não medirá elogios ao novo sistema governamental. Os valores da humanidade estarão entrando em decadência, investido, como se tentam estabelecer nos dias de hoje. Ideologia de gênero será um fato, a natureza tendo mais valor do que o ser humano. A natureza tendo mais valor do que o ser humano nos dias de hoje. Por exemplo, se um cachorro te morder, você tem que ficar mordido, porque por uma reação através dos seus instintos, se você reagir e você machucar esse cão que te mordeu, você responde muito mais do que se tivesse machucado um ser humano. A humanidade estará vivendo a mais completa libertinagem. Libertinagem é diferente de liberdade. Os homens viverão em busca da satisfação dos seus desejos. Casamento não existirá mais.
de forma alguma. Prática sexual sem nenhuma restrição ou paradigma. Poligamia, bigamia, incesto, todo e qualquer tipo de drogas estarão liberadas. É o ápice da humanidade. E o governo é o governo do homem do pecado, que assim a Bíblia chama de o anticristo, do filho da perdição, do iníquo, quando as pessoas se entregarão a uma vida totalmente voltada para a carne. O humanismo estará imperando, ninguém se preocupará com aquilo que Deus quer ou deixa de querer, de forma alguma. E aí então, como nós vimos no domingo passado, João chorava muito porque não achava ninguém digno de abrir os selos que selavam o livro. E aí no capítulo de número 6, do livro do Apocalipse, começa o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, mas que está vivo, aquele que nós cantamos nesta noite, o poderoso Deus, começará então a abrir os 7 selos e Deus começará a tratar com a nação de Israel, tratar com a humanidade ímpia que está aqui na terra, derramando os seus juízos. O momento do tratamento começou, mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e observamos o agir de Deus, o comportamento de Deus, e nós já falamos aqui que Deus ele peleja com o ser humano todos os dias. E aí então Deus começará, a partir ali do capítulo 6, a abertura dos 7 selos, Deus começará a tratar com Israel e com a humanidade perdida que estará aqui na terra. Mas, porém, ao começar a tratar, Deus fará a última chamada ao arrependimento, ao derramar os seus juízos. Diga comigo, Deus é tão bom que mesmo a humanidade vivendo assim, Ele fará a última chamada ao arrependimento para poder derramar os seus juízos. Meus irmãos, no dia do juízo final, no dia da condenação eterna para os ímpios, nenhum homem, nenhum ser humano, nenhum demônio, nem o próprio Satanás poderá acusar Deus de injusto. A justiça, o amor e a perfeição são atributos de Deus, fazem parte da natureza de Deus. Deus ele não consegue ser injusto. Deus ele não consegue deixar de amar. Deus não consegue deixar de ser perfeito, porque Ele é Deus, Ele existe por Ele mesmo. E a justiça, o amor, a perfeição são atributos de Deus. Então veja bem, essa atitude de Deus em fazer a última chamada ao arrependimento, essa última chamada de Deus mostra essa perfeição dEle, mostra esse amor dEle, mostra a justiça dEle. E aí, quando eu comecei a estudar aqui o Apocalipse, para poder trazer essas mensagens, eu pude ver tudo isso no ser de Deus, expresso na sua palavra. E aí essa última chamada, ela pode ser comparada àquela chamada que Deus fez para os ninivitas através do ministério do profeta Jonas. Lembrem-se? Lembram? Qual foi a motivação que Deus teve em levantar Jonas para ir pregar em Nínive? É porque o pecado dos ninivitas tinha chegado ao limite. Não restava mais outra alternativa para Deus que não fosse executar o seu juízo. Mas Deus, antes de executar o seu juízo, Ele levanta Jonas para que fosse pregar aos ninivitas, dando oportunidade a eles de se arrependerem e de se voltarem para o Senhor. A diferença é que os ninivitas se arrependeram. Eles se voltaram para Deus como nação. Até o rei desceu do seu trono arrependido
decretou um jejum por toda Nínive. E eles se arrependeram diante de Deus, e Deus suspendeu então o juízo. A diferença é que os ninivitas se arrependeram. E naquele dia, no dia da grande tribulação, de fato, muita gente vai se arrepender e vai se voltar ao Senhor. Mas a grande maioria não se arrependerão e não voltarão para o Senhor. Continuarão com seus corações endurecidos na prática do pecado, em situação de rebeldia contra Deus. E aí então Deus entra em cena para fazer então essa última chamada ao arrependimento. E Deus fará essa última chamada através do ministério das duas testemunhas do Apocalipse. Diga comigo, o ministério das duas testemunhas será a última chamada de Deus para aqueles que desejam ser alcançados pela sua misericórdia. Eu estou chamando aqui o ministério das duas testemunhas e dos 144 mil da última chamada, antes da execução do juízo. E aí é importante, nós não podemos nos esquecer disso ao lermos a Bíblia, que a Bíblia ela não está na ordem cronológica. Os livros da Bíblia não estão na ordem cronológica, muitos deles. Muitos estão, muitos não. Alguns registros da Bíblia também não estão na ordem dos acontecimentos. Por isso que a gente precisa ler toda a Bíblia para poder entendê-la. E aí, nós precisamos entender isso, que os registros não estão na ordem dos acontecimentos. E aqui no capítulo 11, aparece as duas testemunhas que exercerão o seu ministério por um período igual à metade do período da grande tribulação. Acredita-se que essas duas testemunhas, elas profetizarão durante a primeira metade da grande tribulação. Daniel disse que foi profetizado semanas de anos. A última semana, que é a 70ª semana de Daniel, que é o período da grande tribulação, é um período de 7 anos, dividido em 2 períodos. O primeiro período de 3 anos e meio, o segundo de 3 anos e meio. O primeiro período, alguns chamam de tribulação, porque a tribulação será leve ainda nesse período. O segundo período, alguns chamam de grande tribulação, porque a coisa será severa. Será o próprio Deus executando os seus juízos. Não será apenas o anticristo que perdeu o controle da natureza, que perdeu o controle das coisas. Não será apenas castigo impetrado pelas duas testemunhas, mas será o próprio Deus executando os seus juízos. E aí, se o ministério, entenda uma coisa, se o ministério das duas testemunhas for exatamente na primeira metade, ou pegando um pouquinho da primeira metade, um pouquinho da segunda, isso não interessa. O importante é que a Bíblia diz que eles profetizarão por um período de 1260 dias, por um período de 3 anos e meio. É importante nós atentarmos para isso. E qual será o teor da mensagem das duas testemunhas? O teor da mensagem das duas testemunhas será uma mensagem de alerta, será uma mensagem de aviso, será uma mensagem que procurará levar os homens ao arrependimento, que procurará levar Israel a reconhecer que Jesus é o Messias, que aqueles que eles crucificaram era o Cristo. Então, o teor da mensagem dessas duas testemunhas é exatamente para levar as pessoas ao arrependimento. E a mensagem dessas duas testemunhas será comparado. Vocês já devem ter visto filmes aí de ficção,
quando uma cidade, quando um povo está na iminência de ser destruído por alguma praga, alguma enchente, terremoto. Vocês já devem ter visto filmes assim, em que de repente as autoridades começam a proclamar para que as pessoas evacuem a cidade, porque a cidade será destruída. Será semelhante à mensagem que Deus mandou para Ló: sai de Sodoma, porque vai ser destruído. E essa mensagem será para que as pessoas evacuem a cidade através do arrependimento. Evacuem a terra se voltando para o Senhor. Então vamos lá ao texto para a gente compreender como vai ser o ministério dessas duas testemunhas, compreender como é que vai ser esse período de 3 anos e meio em que essas duas testemunhas estarão pregando. Então veja bem, versículo 1 e versículo 2 do Apocalipse começa com a visão que João recebe. João então tem a visão e ele recebe a ordem para poder medir tanto o templo como o altar e medir aqueles que adoravam o Senhor. E aí o anjo é bem claro e diz: João, não meça o pátio exterior. O pátio exterior, porque a cidade está sendo reservada para os gentios. Eles pisarão Jerusalém por um período de 42 meses. Quando a Bíblia fala sobre medir, medição tem vários significados, mas aqui nessa passagem especificamente tem o significado de proteção. Então olha só, olha o cuidado de Deus para que os seus propósitos sejam cumpridos. Os juízos de Deus iriam ser executados. Os gentios, as nações pisarão Jerusalém por 42 meses, o último período da grande tribulação. E aí então Deus tem o cuidado de mostrar para João que tanto o templo, como o pátio interior, o altar e as pessoas que adoravam a Deus estavam protegidas daqueles juízos. Amém, meus irmãos? Lembram-se do Egito, quando Deus resolve castigar o Egito com as suas pragas? Lembram-se? Na casa dos egípcios tinha praga, diga, na casa dos egípcios tinha praga. Mas na casa dos que serviam a Deus, diga, não tinha praga. Diga, na casa dos ímpios egípcios tinha mortandade. Diga, tinha mortandade, quando o anjo da morte passou. Mas na casa dos filhos de Deus tinha vida. Amém, meus irmãos? Vale a pena servir o Senhor. Se você serve o Senhor e você é fiel ao Senhor, você está protegido por Ele. Amém? Então, o texto começa assim. Antes das duas testemunhas entrarem em ação, Deus manda João medir o templo, medir o santuário, medir o altar e medir aqueles que adoravam o Senhor. O pátio, que simbolizava o lugar que os gentios tinham acesso, ficou sem proteção. E aí então, lá em Lucas capítulo 21, verso 24, Jesus disse que as nações pisariam Jerusalém. E aí, aqui está se referindo exatamente isso, que Jerusalém será dada aos gentios. A cidade santa será pisada por 3 anos e meio, no segunda metade da grande tribulação. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 11, no versículo de número 3. Nós começamos aqui a ver detalhes do ministério dessas duas testemunhas. Diz que eles profetizarão durante o período de 3 anos e meio. Diga comigo, tribulação, grande tribulação, 7 anos. Diga, primeiro período, 3 anos e meio. Segundo período, mais 3 anos e meio. Então, as duas testemunhas, no versículo de número 3 do capítulo 11, diz que eles profetizarão durante 1260 dias. 3 anos e meio. Segundo, essas duas testemunhas profetizarão vestidos de pano de saco. E aí, quando a Bíblia fala dessa vestimenta, quando as pessoas se vestiam de pano de saco,
era sinal de arrependimento. Lembra do rei de Nínive que desceu do trono, se vestiu de pano de saco. Davi, quando foi se jejuar, arrependido diante de Deus pelo pecado que havia cometido, pedindo misericórdia a Deus, ele se vestiu de pano de saco e jogou cinzas na sua cabeça. Pano de saco na Bíblia é sinal de arrependimento. Então o ministério dessas duas testemunhas será mais ou menos parecido com o ministério do João Batista. João Batista foi aquele precursor de Jesus. E João Batista pregava o batismo de arrependimento para que as pessoas pudessem se arrepender dos seus pecados e se voltarem para o Messias, se voltar para Jesus e pudessem receber o perdão e a salvação. Essas duas testemunhas pregarão arrependimento. É Deus dando a oportunidade ainda para a humanidade se arrepender e se voltar para Ele e não serem alvos dos juízos que estão vindo de maneira iminente. Então, o ministério dessas duas testemunhas será vestido de pano de saco com o objetivo de trazer as pessoas ao arrependimento. Esse foi o ministério também de João Batista. João Batista pregava o batismo do arrependimento. João Batista confrontava o pecado. João Batista dizia que as pessoas deveriam se arrepender porque o reino de Deus estava chegando. O ministério dessas duas testemunhas, a Bíblia diz aqui que são idênticas com as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor, Apocalipse 11:4, significando que essas duas testemunhas, elas serão levantadas e sustentadas pelo próprio Deus, com o objetivo de fazer a luz brilhar na escuridão, com o objetivo de fazer a voz de Deus ecoar. Essas duas testemunhas também, no versículo de número 5 e 6 do capítulo 11, diz que elas estarão revestidas de poder e de autoridade da parte de Deus. Elas estarão revestidas de autoridade e poder dado por Deus. E aí então, o poder e a autoridade que essas duas testemunhas serão revestidas será tamanha que eles terão poder para destruir, para matar qualquer pessoa que se opuserem a eles. E aí, quando a gente fala do poder de Deus manifesto na vida de alguém, hoje de manhã eu citei Paulo quando estava evangelizando, e o Elimas, o mágico, começou a resistir, e Paulo virou para aquele homem e disse: fica cego, filho do diabo. E diz que o homem ficou cego imediatamente. Então essa é a manifestação do poder de Deus na vida de uma pessoa. E essas duas testemunhas estarão revestidas com poder e autoridade ao ponto de decretar a morte sobre alguém e essa pessoa cair. Lembram-se da experiência de Ananias e a sua esposa Safira? Que chegaram ao templo mentindo, e porque mentiram a Deus, Pedro recebeu revelação da parte de Deus que aquilo era mentira e o homem caiu morto na hora. Então essa é a expressão do poder de Deus na vida de uma pessoa. Versículo 5 diz: e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim sejam mortos. A palavra dessas testemunhas terá tanto poder, estará revestida de tanto poder, que eles, ao proferirem uma sentença, isso acontece na hora, no momento em que eles proferirem. Essas duas testemunhas, meus irmãos, elas terão poder sobre a natureza. Terão poder sobre a natureza. Lembra que Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer ao monte: atira-te no mar, e isso será feito. Lembram-se disso? Então, a semelhança do profeta Elias, o versículo de número 6 diz que eles proibirão que chova durante o período do seu ministério.
Versículo de número 6, e eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Lembra quando Elias decreta sobre Israel que não desceria chuva sobre a palavra dele? E a chuva só veio quando Elias, através da sua palavra, liberou a chuva? Pois esses profetas também, essas duas testemunhas, eles terão poder sobre a natureza. A semelhança de Elias, eles proibirão de chover. E durante os 3 anos e meio em que eles estiverem profetizando aqui, não cairá chuva sobre a terra. A semelhança de Moisés, eles terão poder para fazer com que as águas se transformem em sangue. Eles mesmos estarão executando juízo sobre esta terra, para que os homens se arrependam. É Deus lançando mão do último recurso. Deus executou os seus juízos sobre o Egito, para que o Egito se arrependesse. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E aí então, essas duas testemunhas, à semelhança de Moisés, eles terão poder para converter as águas em sangue. Sobre a palavra deles, as águas se transformarão em sangue. O mundo terá uma crise hídrica. Não é porque os rios se secaram, é porque as águas se transformaram em sangue. Não terão água potável para beber, por causa da palavra proferida por essas duas testemunhas. Essas duas testemunhas, eles têm poder para ferir a terra com qualquer tipo de praga que quiserem. O que eles decretarem, acontecerá. Para ferir a terra com toda sorte de praga, todas quantas eles quiserem. Versículo de número 6. As duas testemunhas, meus irmãos, depois dos 3 anos e meio, eles morrerão. Versículo de número 7. Essas duas testemunhas que tinham poder sobre a morte, essas duas testemunhas que tinham poder sobre aqueles que se opusessem contra eles, agora serão mortos. Deus permitirá que a besta, que o anticristo agora os ataque e os mate. Versículo de número 7. Mas aqui é importante nós entendermos algo. Que o anticristo, que a morte só terá poder e domínio sobre as duas testemunhas, porque Deus permitiu. Amém? Diga comigo, a morte, o diabo, só pode me tocar se Deus permitir. Diga, tudo aquilo que Deus permite é bom, diga é bom, é para a sua glória. Então, aqui Deus permite, e o anticristo, a besta que sobe do mar, matará as duas testemunhas. Versículo de número 8, versículo de número 9, diz que as testemunhas serão mortas, e elas ficarão, os seus corpos ficarão estendidos na praça em Jerusalém, sem serem sepultadas. Isso indica a fúria que o anticristo estava dessas duas testemunhas. Irmãos, essas duas testemunhas vai ser um calo no sapato do anticristo, e no calo vai ser um calo no sapato dos pecadores. Lembra do João Batista? Lembra? João Batista era um calo no sapato dos pecadores. Essas duas testemunhas vai ser um calo, não vão se calar. Não. Vão cumprir o seu papel profético. E aí então a fúria do anticristo com elas. Já pensou 3 anos e meio e elas profetizando e executando juízo? Já pensou 3 anos e meio elas atacando os homens e acusando os seus pecados, como João Batista fez com Herodes? Como João Batista fez com os fariseus, raça de víboras? Quem foi que induziu vocês a fugir da ira futura?
E aí então a fúria do anticristo, dos habitantes que estarão aqui na terra contra essas testemunhas, será tão grande que não permitirão que elas sejam sepultadas. Desejarão que elas sejam vilipendiadas, que elas apodreçam na praça para que todos vejam e seja comido pelas aves do céu. E aí o versículo de número 10 diz que a humanidade se alegrará tanto com a morte dessas duas testemunhas, que os que habitam na terra se alegrarão de tal forma que mandarão presente uns para os outros. Mandarão presente os governantes, as autoridades do mundo, os homens, mandarão presente uns para os outros, comemorarão porque as duas testemunhas foram mortas. Morreram aqueles que atormentavam a gente, que atormentavam os que habitavam na terra. E aí então, eles deixarão os corpos dessas duas testemunhas sobre a terra durante 3 dias e meio, como uma mensagem para que as pessoas saibam e tenham certeza que os perturbadores de Israel, os perturbadores das nações, estarão mortos. Será mais ou menos como Herodias mandou fazer com João Batista, por causa do seu pecado. Porque essas duas testemunhas, elas perturbarão a terra com as suas mensagens. A mensagem deles será mais ou menos assim: Deus irá destruir este mundo. Os juízos de Deus estão chegando. Chegou o fim. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se de suas prostituições, de seus adultérios, de seus homicídios, de suas promiscuidades. Arrependam-se da corrupção. Jesus veio e levou a igreja, agora ele virá como juiz para uma prestação de contas. Voltem-se para Deus. Israel, clame pelo Messias, é aquele que vocês crucificaram. Não sigam o iníquo, não sigam o filho da perdição, não sigam o pecado, ele é um impostor. Acredito eu que a mensagem das duas testemunhas terá mais ou menos esse teor. Por isso que quando o anticristo tiver permissão da parte de Deus que conseguir matá-los, o anticristo e a humanidade comemorará o fim, a morte das duas testemunhas. E aí deixarão eles na praça em Jerusalém, sem serem sepultados, e eles começarão, os seus corpos começarão a entrar em um processo de putrefação. E então a Bíblia diz que depois daqueles 3 dias e meio, depois de 3 dias e meio, Apocalipse 11:11, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, diga comigo, Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e eles se colocaram de pés, e caiu grande temor em todos aqueles que o viram. Então, depois de 3 dias e meio, quando os homens estiverem comemorando a morte dessas duas testemunhas, o Espírito de vida da parte de Deus entra neles e eles se colocarão de pé. Acredito que nesse momento a grande mídia, o G1, se ainda existir, porque com fé em Deus não existirá mais, o R7, o SBT, a CNN e outros grandes canais, diversas lives entrarão ao vivo. Os blogueiros transmitirão ao vivo. Olha, aqueles que estavam mortos, que já estavam apodrecendo os seus corpos, reviveram, e o mundo inteiro vai presenciar que as duas testemunhas agora estão vivas.
irá presenciar que elas estão vivas. E aí então, nesta hora, quando as duas testemunhas, o mundo estará ligado nisso. A Bíblia Sagrada diz, versículo 12, que ouviu-se então, se ouvirá então, uma grande voz, vinda do céu que dizia, subi para cá. Amém? E aí, as duas testemunhas subirão, à vista de todos para o céu. Elas subirão para o céu à vista de todos. O temor tomará conta de muitos nessa hora, porque eles ascenderão aos céus e cairá um temor, um grande temor sobre muitos. E aí eu me lembrei de quando Jesus voltou aos céus. A Bíblia Sagrada diz que ele, na sua última aparição, ele aparece para os discípulos. E eles estavam ali na praia, Jesus dá a ele as últimas instruções. Orienta eles que ficassem na cidade de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, que pregassem o evangelho a toda criatura. E de repente, a Bíblia diz, diga comigo, de repente, Jesus começa a subir para o céu. Subir à vista deles. E eles ficaram ali admirados daquilo. Olhando para cima, viram Jesus sumir nas nuvens. Aí diz que dois anjos, dois varões vestidos de branco, apareceram para eles naquela hora e disseram, varões galileus, o que vocês estão olhando assim? Da mesma forma que vocês o viste ir, ele há de vir. Amém? Então nessa hora a humanidade verá através da internet, da televisão, as duas testemunhas voltarem ao céu. E aí o Apocalipse 11:13 diz que naquela mesma hora haverá um grande terremoto, cairá a 10ª parte da cidade de Jerusalém, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Amém? Diga comigo, é Deus que está no controle do mundo. Diga, eu não temerei. É o meu Deus, diga, é o meu Deus que governa. Então, meus irmãos, quem são essas duas testemunhas? Olha só, alguns querem afirmar que essas duas testemunhas serão Enoque, serão Elias, porque não morreram, foram arrebatados, foram transladados, foram levados para o céu sem ver a morte. Outros querem afirmar que é Elias e Moisés por causa da transfiguração. Alguns fazem essas afirmações baseado na similaridade do ministério dessas duas testemunhas com essas personagens. Pelo poder que eles estarão revestidos de não deixar chover, de transformar água em vinho, como aconteceu com esses nossos irmãos no passado. Mas, na verdade, nós não sabemos quem serão essas duas testemunhas. Isso é especulação teológica. Eu, particularmente, Manuel, não acredito que essas duas testemunhas será Enoque, será Elias, será Moisés, será ninguém do passado. Mas eu acredito que essas duas testemunhas serão dois homens que Deus levantará e capacitará eles através do poder do Espírito Santo, assim como capacitou Moisés, assim como capacitou Enoque, assim como capacitou Elias. João Batista, por exemplo, mandaram perguntar para ele se ele era Elias. Ele disse, não, eu sou a voz do que clama no deserto. Quando a Bíblia disse, quando Deus profetizou que ante a face do Messias Elias viria, não estava falando que Elias voltaria aqui nesta terra para exercer o ministério. Estava falando que Deus levantaria alguém, um precursor, que exerceria o seu ministério no mesmo espírito e no mesmo poder que Elias estava revestido. Então Moisés fez as águas se transformarem em vinho.
Não foi porque o poder pertencia a Moisés, mas foi o poder do Espírito Santo que estava sobre a vida de Moisés. Era o poder de Deus. Amém, meus irmãos? Enoque andou com Deus porque ele foi capacitado pelo próprio Deus. Não foi mérito seu, de forma alguma. Elias orou para que não chovesse. Elias orou para que descesse fogo do céu. O poder não era de Elias. O poder pertencia a Deus. Tanto é que a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Diga comigo o que faz diferença na minha vida. Diga, o que faz diferença é o poder de Deus. É o Espírito Santo. Amém? Diga, é o poder de Deus. Diga, por isso eu preciso orar. Diga, eu preciso orar. Eu preciso buscar o Senhor para ser revestido do seu poder. Então eu acredito que serão dois homens tão revestidos pelo poder de Deus, tão capacitados por Deus, como foi Enoque, como foi Elias, como foi Moisés. Amém? O ministério dessas duas testemunhas será a última chamada ante o executar dos juízos de Deus. A Bíblia diz que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Nós precisamos entender o período da graça, o evangelho da graça que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos pregando o evangelho da graça, embora nós pertencemos ao reino de Deus. Nesse período, o evangelho que essas duas testemunhas pregarão será o evangelho do reino. Será o evangelho de execução de juízo. E aí então o evangelho será pregado por essas duas testemunhas e pelos 144.000, que alguns acreditam que irão se converter através da pregação dessas duas testemunhas. E acredita-se que eles simultaneamente pregarão por um período de 3 anos e meio, durante o período da tribulação. Então, alguns acreditam que os 144.000, que é formado pelas 12 tribos de Israel, 12.000 de cada tribo, se converterão a Jesus ao ouvir a mensagem dessas duas testemunhas, ao ouvir a mensagem de arrependimento. E aí então Deus os selará, para que eles não sejam tocados, para que eles sejam capacitados para anunciar o evangelho do reino. E aí então, nessa última chamada de Deus, muitos se converterão a Jesus e perderão a sua vida por isso. Eles não serão salvos pelo seu próprio sangue, eles serão salvos pelo sangue do Cordeiro. Só que a perseguição e a morte será iminente sobre aqueles que se converterem. Apocalipse capítulo 7, verso de número 9 ao 14, eu queria que você acompanhasse comigo. Diz assim: depois dessas coisas, olha aqui a grande multidão que se converterá no meio da tribulação através da mensagem dessas duas testemunhas. Depois destas coisas olhei, Jesus está no céu, a igreja já está no céu. E aí João então tem essa visão, e ele diz: depois dessas coisas, depois do selo dos 144.000, depois dessas coisas olheis e eis uma multidão, a qual ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? E eu lhe disse: Senhor, tu o sabes. E ele disse-me:
Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. Amém? Então esse será o resultado da última chamada. A última chamada ao arrependimento ante o derramar dos avisos, dos juízos de Deus. A partir daí, Deus derramará os seus juízos sem aviso prévio. E aí muitos se converterão, mas a grande maioria não se converterá. Eu tenho dito aqui, meus irmãos, que hoje, no tempo da graça, nós somos bombardeados pela palavra de Deus. O Espírito Santo atua de maneira livre nesta terra. Muita gente tem dificuldade de servir o Senhor. Muita gente prefere dar ouvido à carne, aos seus desejos, dar ouvido a Satanás. Endurecem os seus corações e não se voltam para Deus. Agora imagine no período da grande tribulação, onde os homens, a humanidade estará entregue ao pecado. O mundo estará sob o domínio total de Satanás através do anticristo. O Espírito Santo não estará mais derramado nesta terra como está agora. Ele agirá de maneira esporádica, como no Antigo Testamento. Quando alguém se voltar para Deus arrependido, o Espírito Santo vem e opera na vida dele, e a pessoa é purificada pelo sangue de Cristo. Mas terá que estar disposto a perder a sua vida. Meus irmãos, o dia da salvação é hoje. Hoje é o dia, é o momento da graça, é o tempo da graça. Não queiram correr o risco de deixar para se arrepender para esse tempo, caso você esteja vivo ainda. Porque não existe garantia, nós que estamos aqui, não existe garantia que a presente geração alcançará isso. Nós não temos garantia. A garantia que nós temos de vida eterna é quando nós estamos diante do Senhor. Amém? Muitos se comportam como eu quando era criança. Eu fui para a igreja com 7 anos, com minha mãe, e aquela meninada que de primeiro tinha mais menino do que hoje, né? E a gente aprontava e brigava, e todo menino crente. Aí um estava fazendo o que não devia, e aí o outro dizia assim, rapaz, Jesus está voltando, tu vai ficar. Aí um dizia assim, não, mas se Jesus vier eu me reconcilio. Como se desse tempo. Não queiram repousar a sua esperança de serem salvos depois do arrebatamento. Depois da morte segue-se o juízo. Arrependa-se hoje. Volte-se para Jesus hoje. Hoje o amor de Deus, a misericórdia de Deus está derramada sobre esta terra. Mas chegará um dia que a misericórdia cessará. Será o dia que o justo juiz entrará em ação, porque todos os recursos se esgotarão. Entregue a sua vida a Jesus hoje e receba da parte dele a vida eterna. Você que já entregou sua vida para Jesus, faça o propósito hoje de não voltar atrás. Amém? Faça o propósito hoje de você batalhar pela fé que Ele te deu, como disse Pedro. Faça o propósito hoje de não ficar aqui nesta terra, depende de você. Depende de você. Vamos nos colocar de pé, vamos orar.